Você percebe o quão fodido e desesperado está o povo quando eles lamentam que a única esperança para a França seria a vitória de uma vagabunda como a Marine Le Pen. Puta que pariu. É claro que ela seria uma merda menor do que o Macron, que ganhou as eleições. Principalmente porque ela tem ali alguma posição acertada a respeito da migração. Mas eu lembro para você, amiguinho, que Marine Le Pen é do partido Frente Nacional, que nada mais é do que a união do movimento popular com o Partido Socialista. Nacional Socialismo. Que tal, hein, amiguinho? Que delícia, hein? A França que já está completamente em frangalhos. Eu lembro para você que o candidato conservador François Fillon perdeu, né? Inclusive a Marine Le Pen tentou lá plagiar o discurso do cabra, palavra por palavra, para vocês tenham uma ideia aí do nível do negócio. É a famosa disputa da merda contra a bosta. Infelizmente a bosta mais fedorenta ganhou. O François Macron, ele é um banqueiro socialista. E aí você deve perguntar assim, nossa, mas que incongruência, o cara é um banqueiro socialista? Muito pelo contrário. É como Edmund Burke relata no livro Reflexões sobre a Revolução na França. Esse livro está na minha biblioteca, é o primeiro link aqui na descrição. Creia-me, Senhor, que aqueles que tentam nivelar nunca o fazem. Em todas as sociedades constituídas de todo tipo de cidadãos, alguns devem estar mais elevados. Os niveladores, portanto, só mudam e pervertem a ordem natural das coisas. Eles sobrecarregam o edifício da sociedade, elevando ao ar o que a solidez da estrutura obriga a estar no chão. Todo socialista deseja ser um banqueiro socialista, porque ele deseja estar acima de todas as pessoas, sugando o Estado e acima do mercado, controlando os bancos. Sempre foi assim, sempre vai ser, em todo socialismo, em todo comunismo. É uma merda muito mais fedorenta do que a Le Pen, que tinha alguma coisa acertada a respeito da migração. Mas eu lembro a você que a Le Pen é a favor do aborto. Em 42 anos de aborto legalizado na França, foram, em números oficiais, 15 milhões de abortos. Você consegue perceber o que é 15 milhões de seres que foram privados do direito de existir? Você consegue compreender o tamanho da maldade que é isso? O genocídio que isso significa? E mesmo assim, a mulher quer perpetuar isso na França. Esse livro é essencial para você entender como é que a França se tornou a prostituta da Europa. E agora acabou. Acabou, é game over. Com a vitória do Macron é game over, porque ela vai ser completamente bombardeada em uma guerra cultural islâmica que ela não pode vencer. Vou colocar a animação aqui já no final desse vídeo. Eu recomendei esse livro aqui para o Isas. E o Isas me mandou ler Harry Potter. Que delícia, hein? E vocês vejam, não é engraçado? Todo liberal quer estar em algum cargo público. Quer estar com o Estado. Quer estar com o governo de qualquer forma. Puta que pariu. Não existe mesmo esperança. Eu, quando morava na França, em Clamart, em 2012, você ia para qualquer metrô, qualquer lugar, você só via mulheres de véu, de burca, islâmicos em todos os lugares. Na Champs-Élysées, onde você andava, só o pessoal muçulmano, só o pessoal islâmico. A coisa agora está lá, agora muito mais séria. E eu quero que você tenha uma ideia daquilo que vai acontecer no Brasil também, porque eles já aprovaram aqui a lei da migração, mas você não levou a sério, ninguém levou a sério. Só falta o Michel Temer sancionar. Isso é o maior crime que poderiam fazer com o seu país. Essa é a lei mais criminosa, mais criminoso do que tudo que Lula e Dilma fizeram em todos os seus anos de governo criminoso. Eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu vou lhe mostrar agora.
porque esse daí vai ser o seu futuro. E eu lembro para você que uma vez que os muçulmanos são a maioria em um país, não existe para eles a separação do Estado e da religião. Isso é inclusive um pecado gravíssimo. Portanto, quando eles são a maioria, é necessário que o país obedeça à lei da Sharia. Preste muita atenção nessa animação agora, para saber qual vai ser o seu destino no futuro, meu caro coleguinha. Para que uma cultura seja mantida por mais de 25 anos, é requerida uma taxa de fertilidade de 2,11 crianças por família. Qualquer número menor que esse, a cultura entrará em declínio. Historicamente, nenhuma cultura sobreviveu a uma taxa de 1,9. Uma taxa de 1,3 é impossível de reverter, porque são necessários 80 a 100 anos para corrigir esse problema, e não há modelo econômico que sustente a cultura por esse tempo. Em outras palavras, se dois casais têm um filho só, há metade de filhos do que havia de pais. Se esses filhos têm apenas um filho, haverá apenas 1/4 de pessoas, de netos, do que há de avós. Se nascessem apenas 1 milhão de pessoas em 2006, seria muito difícil de ter 2 milhões de adultos na força de trabalho em 2026. Enquanto a população encolhe, a mesma coisa acontece com a cultura. Veja as taxas de fertilidade nos seguintes países em 2007. França, 1,8. Inglaterra, 1,6. Grécia, 1,3. Alemanha, 1,3. Itália, 1,2. Espanha, 1,1. Na União Europeia inteira, 31 países, a taxa de fertilidade são menos de 1,38. Pesquisas históricas mostram que é impossível reverter esse número. Em poucos anos, a Europa, como a conhecemos hoje, deixará de existir. Ainda assim, a população da Europa não está declinando. Por quê? Imigração. Imigração islâmica. De todo o crescimento da população, desde 1990, 90% tem sido por causa da imigração islâmica. Na França, a taxa de natalidade é de 1,8 por família, mas nas famílias islâmicas, 8,1. No sul da França, tradicionalmente conhecida por ser uma região com um grande número de igrejas, agora já há mais mesquitas que igrejas. 30% dos que têm menos de 20 anos são islâmicos. Em cidades maiores, como Nice, Marselha e Paris, esse número sobe a 45%. Em 2027, em cada 5 franceses será muçulmano. Em apenas 39 anos, a França será uma república muçulmana. Nos últimos 30 anos, a população muçulmana da Inglaterra cresceu de 82 mil a 2 milhões e meio. Um crescimento de 30 vezes. Há milhares de mesquitas. Muitas eram igrejas. Na Holanda, 50% dos recém-nascidos é muçulmana. Em 15 anos, metade da população será muçulmana. Na Rússia, há mais de 23 milhões de muçulmanos. Quer dizer, 1 em cada 5. 40% do exército russo será muçulmano em apenas poucos anos. Na Bélgica, 25% da população e 50% dos recém-nascidos é muçulmana. O governo já declarou que 1/3 dos recém-nascidos na Europa será nascido em família muçulmana em 2025, apenas daqui a 17 anos. O governo alemão, o primeiro a falar isso publicamente, recentemente declarou: a queda da população alemã não pode ser mais detida. Sua espiral descendente não é mais reversível. Esse será um Estado muçulmano em 2050. Muammar al-Gaddafi declarou: há sinais de que Alá garantirá vitória ao Islã na Europa sem espadas, sem armas e sem conquistas. Não precisamos de terroristas ou bombas homicidas. Os mais de 50 milhões de muçulmanos na Europa o transformarão em um continente islâmico em poucas décadas. Há 52 milhões de muçulmanos na Europa.
É esperado que esse número dobre para 104 milhões nos próximos 20 anos. No nosso continente, os números contam história semelhante. No Canadá, a taxa de fertilidade é de 1,6, bem abaixo dos 2,11 necessários para manter a cultura. E o Islã é a religião que mais cresce. Entre 2001 e 2006, a população do Canadá aumentou em 1,6 milhão. Desses, 1,2 foram imigração. Nos Estados Unidos, a taxa de fertilidade é 1,6. Com o influxo de latinos, subiu para 2,11, o mínimo necessário para manter uma cultura. Em 1970, havia 100 mil muçulmanos nos Estados Unidos. Hoje, há 9 milhões. O Islã está crescendo em toda a América Latina. No Brasil, são cerca de 1,5 milhão de muçulmanos e 70 mesquitas. Nos últimos 3 anos, os muçulmanos passaram de 300 mil para 400 mil apenas no estado de São Paulo. O mundo está mudando. 3 anos atrás, houve um encontro de 24 organizações islâmicas em Chicago. Os transcritos do encontro mostram em detalhes os planos de evangelizar a América através de jornalismo, política, educação e mais. Eles disseram: precisamos nos preparar para a realidade de que, em 30 anos, haverá 50 milhões de muçulmanos vivendo na América. A Igreja Católica acabou de declarar que o islamismo passou o seu número de membros. Estudos mostram que, em vista dos índices de crescimento atuais, em 5 ou 7 anos, o islamismo será a religião dominante do mundo.